Gravando. Olá, espectador do Senhor Ente Carreiras. Eu estou aqui em mais um episódio do Desvendando o Sucesso. E eu estou com a Spin. E a gente vem falar um pouco sobre a carreira das artes cênicas, sobre a carreira de atriz. Aqui ela vai contar um pouco a história dela, vai contar um pouco como ela começou e vai dar algumas dicas de como você, caso tenha algum interesse de entrar nessa área, o que você pode fazer para se tornar uma atriz, um ator ou algum outro caminho que a gente ainda não sabe, que ela vai contar pra gente, que você pode seguir e também entrar nesse mundo tão espetacular que é do entretenimento e da interpretação. Tudo bem, Laís? Tudo Muito bem, obrigado por você estar Carlos. aqui, para a gente conversar um pouquinho a respeito. Nada, é um prazer. Fico muito feliz de você estar aqui, de você ter doado seu tempo aqui pra gente. E para a gente começar a nossa entrevista, eu quero que você fale um pouco de você. Quem é Laís Pim? Então, quando alguém pergunta quem é você, a gente meio que costuma dizer, eu sou atriz, enfim, mas eu acredito que antes de tudo nós somos seres humanos, né? Sim. E eu sou uma pessoa que busca muito, sou uma pessoa que ousa sonhar, que não tem Uhum. medo de errar, uma pessoa que gosta de aprender com as situações que acontecem e aparecem na nossa vida. Eu acho Uhum. que eu sou assim, uma pessoa também que tem os valores Sim. muito bem posicionados e quando alguma coisa não está muito legal, eu sei me dar os meus limites também, quando passa dos meus valores, sabe? Eu acho que a sua profissão também, a sua profissão pede muito isso também, muitas vezes, né? Sim, Que tem muitos objetivos, muitas demandas e muitas pessoas querendo fazer ou estar no seu lugar. Então, a todo momento, talvez tenha alguma situação que você seja obrigado a se posicionar dessa maneira, não é mesmo? e eu aprendi isso realmente com a vida, né? Foi um aprendizado, de fato. Uhum. E, Laís, me conta um pouco sobre a sua entrada nesse mundo. Como você entrou? Você tem quantos anos hoje? Desculpa a pergunta. 25, acabei de fazer. Não parece. E Que me diga bom! assim, o que fez para você entrar? Como você conseguiu? Quando você, a Laizinha, pequenininha, chegou e falou: eu quero ser atriz. Quando isso Bom, aconteceu? sempre quis ser atriz, desde pequenininha. Meu pai sempre me levou nos teatrinhos de shopping que tinha, e eu sempre fui aquela criança que estava lá na beirada do palco, Uhum. sonhando, me imaginando ali em cima. Quando dava para subir, eu subia. E eu vi uma cena na novela, ia depois imitar em frente ao espelho. Sim. É, fazia peripécias no condomínio da minha avó, me vestia de Juninho Play, aquele personagem, Sim. né? E aí eu fiz o show de talentos também, com 9 anos, no condomínio, mobilizei todo o condomínio. Sempre quis ser atriz, né? E Sim. aí, como não tinha começado a fazer teatro ainda, comecei com 12 anos, mais ou menos, na escola, mas foi por pouco tempo, eu só dançava balé. E surgiu, em uma das apresentações da escola, a oportunidade de eu começar a fazer personagens vivos, com uma animação que foi fazer um trabalho lá na escola. E eu, toda espivitada, como era pequena, eles se interessaram pelo que eles viram e perguntaram para minha mãe se eu poderia fazer a Stephanie do Lazy Town, que era um desenho da minha época, e eu fui. A Sim. partir de então, eu comecei a fazer outros personagens vivos conforme eu fui crescendo. Agora, só uma pergunta. O que são personagens vivos para, de repente, quem está nos assistindo e não sabe o que é? São aqueles personagens que vão para os eventos, para as festas infantis, que ficam lá na festa, fazem uma apresentação, Tipo é, Mickey, tipo Minnie. a Mickey, o Mickey, mas não aquele cabeção, né? É realmente personagem. Você tem que estar na personagem mesmo, é uma Ah, sim, atuação. entendi. Sabe, por exemplo, a Sininho. A Uhum. Sininho do Peter Pan vai para a festa. Então começa com um teatrinho, depois tira foto, enfim, E aí é comecei fazendo maquiada, isso. não é aquela coisa tapada, né? É, maquiada, é Sim. artista mesmo. E aí comecei a fazer isso. Fui crescendo, pude ter a oportunidade de fazer outras personagens, outras princesas. E com 14 anos foi assim, o auge, eu fazia muita festa. Paguei minha festa de 15 anos com o meu trabalho. Na época que minha mãe queria que eu tivesse uma festa de 15 anos. E aí eu fiz um combinado com ela, falei: "Tá bom, eu vou pagar, mas eu depois quero continuar trabalhando
para poder pagar os meus cursos e Hum, ir atrás desse meu objetivo, desse meu sonho, de ser sim. atriz. E aí comecei trabalhando como princesa e, ao mesmo tempo, pagando os meus cursos de teatro. Entrei numa agência, fiz fotos e surgiu o teste para Malhação, que foi o meu primeiro papel na televisão. E Uhum. antes desse teste, uma semana antes, tinha surgido um outro teste. E eu fiz esse teste na Globo também para uma novela das 9. Eu quase passei nesse teste. Fiquei como a segunda pessoa, só que eu já tinha feito também, uns dias depois, o teste para Malhação. E depois eu soube que eles preferiram me locar para Malhação e Sim. não para essa outra novela. E foi ótimo. E, e foi isso, foi meu primeiro teste. E eu passei. Eu vi muito esse Isso teu não trabalho da acontece Malhação nessa época. Nessa muitas época eu tava vezes. vendo que você tinha uma personagem que é tipo Betty a Feia, não era? Que Era, você né? tava com uma aparência Sofria não tão bullying, trabalhada, sofria bullying, e depois desabrochava na história, alguma coisa assim, não era? isso. Tipo Diário da Princesa, né? Aquele Sim. clichê que todo mundo adora. E me tira uma dúvida, assim, como que esses testes, esses convites chegam para você? Você tava lá, tal, e alguém te manda e-mail, te liga, te aborda. Como é que é isso? Então, depende, né? Cada pessoa tem o seu caminho. Mas eu, por exemplo, fiz minhas fotos, conheci um fotógrafo que eu sabia que ele já trabalhava fazendo fotos para artistas, então, para atores, né? Para material de atores. Sim. Então, eu entrei em contato com ele através do Facebook na época, Então você, com marquei quantos anos? 15, 16. Hum, Eu era muito determinada, muito. Eu era uma pessoa, ainda sou, muito sonhadora, sabe. isso aí. Eu acho que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e ir atrás, porque também nada vem sem a gente ir atrás das nossas coisas, né. Sim. E aí, nisso eu fui fazer essas fotos com esse fotógrafo e ele me deu uma lista de alguns e-mails de produtores de elenco. Só que Você nessa época eu pagou essas estava fotos ou foi de graça? paguei, Ah, então paguei, procurou o foi profissional, fez e procurei um aproveitou, profissional. fez o Sim. networking ali com ele. Foi super espontâneo, sabe. Sim, Eu nem perguntei, ele que gostou muito de mim, já foi falando. E aí, ao mesmo tempo, eu estava nessa fase atirando para todos os lados, né. Eu não sim, não tinha conhecimento nenhum, minha mãe nunca me colocou antes também, porque ela nunca teve conhecimento sobre essa área também, sou a primeira pessoa a me interessar por isso na minha família. E aí eu esperei crescer para poder eu mesma ir atrás dessas coisas, né. sim. E ao mesmo tempo eu também eu me inscrevi numa agência, me matriculei em cursos. Nesse curso, o diretor do curso também, me indicou para um teste. Enfim, essas coisas vão acontecendo, cada pessoa tem o seu Sim. caminho, né. Mas acho que Uhum. estudar, buscar um curso de teatro é muito importante. Como qualquer profissão, a gente precisa de estudo, né. Sim. E é uma coisa que eu até costumo fazer muito nos meus trabalhos de orientação profissional é comece. Vai fazer alguma coisa, faz alguma coisa introdutória, porque lá você vai conhecer alguém que já é da área. E não E tenha que medo, né. não Medo tenha de medo. errar, Vá medo de fazer. fracassar, Isso. né, aquele síndrome do impostor, né, Ative muito. a gente tem que Ative e muito. e quando a gente é mais novo, eu comigo, por exemplo, o que eu observo comigo, eu tinha menos isso do que hoje em dia. Hoje Sim, em dia eu já tenho, talvez, mais crenças limitantes, né, que a gente sim. vai absorvendo durante a vida. Então, é uma coisa que eu até procuro olhar para trás e falar: "Caraca, o que que eu faria agora?", sabe, a gente mas Essa tua fala é também interessante, muito interessante, porque eu tive isso comigo, assim, de algum momento da minha vida eu me olhar para eu adolescente e falar, cara, eu adolescente não teria esse medo. E assim foi quando eu me reconectei e consegui achar um caminho para minha vida. Então, é interessante essa fala. Fala um pouco mais sobre isso. pois é, acho que a gente, né, não pensa tanto, não sei, acho que a gente não tem tanta vivência, talvez, não tem um outro olhar sobre o mundo, né, que depois a gente cresce e começa a ver um pouco mais da realidade, vamos dizer Sim. assim, né. Só que a vida também Hum, tem sonho, né? com Então, não é só a certeza. realidade. Então, Eu procuro falar que a gente precisa ousar sonhar, porque é realmente uma ousadia, mas a gente precisa, porque eu
sou suspeita para falar que eu gosto muito dessas coisas de lei da atração e tal, então acho Sim. que é muito importante mesmo a gente se conectar com os nossos sonhos, né. Numa das aulas que eu dou de emoção, para quem não sabe, eu sou professor de psicologia, eu faço um exercício que normalmente a gente vive num mundo da valorização da racionalidade. Ah, você tem que ser racional, você tem que pensar. Não, às vezes você tem que pular Pé do. no chão. Não, às vezes você tem que pular. Tem que pular e ver onde vai dar. E eu faço um exercício que é o seguinte, eu até te proponho para todo mundo que está vendo aí o vídeo. Pense no dia mais sinistro da sua vida, mais foda da sua vida. Pensa. Agora, assim, o dia que deu tudo certo, tira as emoções. Descreva o que aconteceu apenas sem emoção nenhuma. Não tem graça. Nem Assim, tem normalmente como. é um exercício que eu peço para você fechar o olho, fazer isso. Para pensar no dia e se contamine por esse dia. Tira a emoção. Tem contaminação? Tem excitação? Não tem. Então a gente é emoção. A gente é humano, né, a A gente não é gente é robô. humano. E tem uma frase que eu levo muito para minha vida as pessoas não falham, elas desistem. E eu tenho aqui o canal está com 11 mil inscritos, e eu já tive um momento dessa história do canal que uma pessoa entrou lá, um hater, eu já tive um hater. E a pessoa me detonou, não sei o que, nananã, isso não serve pra nada. E aí a pessoa falou, você vai morrer com 900 inscritos. Aí eu olhei aquilo assim, já tem um pouco mais de idade, eu falei, a questão de ser um youtuber não é quantos inscritos você tem, mas como você se propõe a fazer. Eu sou youtuber desde quando eu tinha 500, e 11 mil meu canal ainda é muito pequeno ainda. Então, é isso, vocês levarem para a vida é o que a Laís está falando. E a E gente lá, vê muito número, né, e a gente às vezes esquece que são pessoas, então se você toca uma pessoa, você já está fazendo a diferença, sim, né. exatamente. E é aquilo, o próprio Instagram, que é um serviço privado que visa o lucro, eles tiraram lá, deram a opção de tirar a visualização dos likes, porque a coisa está ficando muito doentia. Então É, eu já soube tá de gente realmente. que ia para um hotel, eu soube de um conhecido meu que ia para um hotel, pagava um day use de um hotel caro, levava tipo as malas, todas as suas roupas, ficava Para tirando fazer várias foto. fotos diferentes em locais diferentes, depois ficava postando no ano como se fosse um E frequentador do que hotel. graça tem isso, né, Cara, sei que lá. graça. E aí, para E refletir sobre essa questão. é É, muito triste, porque a gente vê muito, né, essa valorização de ostentação, sim, enfim, é triste, eu acho muito sim. triste. E me conta o seguinte, Laís, você já contou como você entrou, como a Malhação aconteceu? Como é que foi esse período da Malhação para você? Eu lembro que você era uma das protagonistas, assim. Como é que Uhum. foi essa vivência nesse trabalho? Como é que foi do nada um dia você era uma anônima e no outro dia você estava, talvez, num dos programas da TV Globo mais antigos da TV? Assim, como é que foi isso para você? Como é que foi essa transição, viver isso? Desde o primeiro contato, né, que eu tive de que eu ia fazer o teste, eu já comecei a me imaginar ali. Eu Uhum, É muito doido, porque eu realmente não tinha dúvida que eu não iria conseguir, sabe. uhum, E foi muito legal, porque foi realmente uma realização muito grande para aquela menina que não conhecia ninguém, que sim, sempre sonhou ser atriz, que assistia televisão, que assistia Malhação antes da dela sim. começar, que eu era muito jovem, eu tinha 16 anos. Então, foi muito legal, foi uma permissão até divina também, uma permissão Sim. de estar ali aprendendo com as pessoas que eu cresci assistindo também e Uhum. fazendo o que eu amava, né, então foi muito legal mesmo para mim. E essa questão do reconhecimento, porque provavelmente, qual foi o primeiro dia que alguém te reconheceu na rua? Você pode contar essa experiência pra gente? Eu não lembro o primeiro dia, Mas o mas que eu vem à mente? é, é, tinha um grupo de meninas que ia sempre no Projac, que os fãs ficam lá na porta do Projac esperando você sair Hum. para tirar foto, te ver e tal. E eu tenho muito carinho por elas até hoje, quero até mandar um beijo para elas, que elas vão Eles assistir têm, talvez. esse grupo tem um nome?
Eu acho que era lá em Zetes, mas, a gente era bem próxima até, sabe. Eu sempre gostei de ter esse contato com os meus fãs. Sim, Elas eram as que eu poderia ver pessoalmente, que iam lá me ver, mas também eu procurava ter o contato, pela internet, sim, Twitter e tal também, eu gostava muito disso. E eu me lembro que a Adriele um sim. dia chegou foi a primeira vez que eu vi a Adriele. E a Adriele, ela era muito novinha também, todo mundo adolescente. Eu adolescente, meninas adolescente, adolescente é muito intenso, né. É. É. E aí a Adriele chorava e tremia, e eu ficava sem saber o que fazer com a Adriele naquele momento. Mas aí depois ela se acalmou e a gente depois a Adriele também quer ser atriz, fez os cursos, enfim. Sim, tá E batalhando, né? sim, e também teve uma vez que eu fui com o Hugo, que era o meu par na novela, numa estreia de um filme de adolescentes, e aí já viu, né, como era um casal que todo mundo gostava muito, então a gente teve que se retirar do shopping, porque estava dando alvoroço demais. E aí mas eu gostava muito, uma delícia, ainda mais jovem, né, jovem Sim. tem uma energia muito boa. E aí você vê assim que você vai ficar marcado para essas pessoas pro resto da vida, por mais que de repente elas sigam e elas de repente mudem os seus gostos, porque vão mudar, É a verdade, maioria até pelo eu menos. mesma tenho uma pessoa que me marcou, né, a minha Sim, infância, que é a Floribela, né, minha infância era a Floribela, né, sim. e depois disso eu trabalhei com a Juliana Silveira, que é a atriz que fez a Floribela, tive a oportunidade de conhecer ela, uma querida, e é muito legal isso, porque ela me marcou, né, Sim, então é gratificante. show. E me diz o seguinte, essa sua entrada, porque na psicologia eu trabalho muito a questão de habilidades. Ah, tem um dom, a pessoa nasceu para isso. Não. A pessoa pode ter, de repente, ter um talento mais envolvido quando ela, desde a infância, mas ela Uhum. desenvolve coisas. Você Sim, pega sim. lá o exemplo do Cafu, jogador da seleção, assim, quem entende um pouco de futebol sabe que ele não era nenhum suprassumo de técnica. Ele tentou, se não me engano, 12 peneiras até passar em uma. E ele sempre foi um batalhador, assim, ele batalhou. O Oscar pega uma entrevista do Oscar e fala disso. Ele odeia que chame ele de mão santa. E porque ele fala, eu treinei muito para alguém falar que simplesmente que é algo divino. E aí me diga, assim, desse teu início, tem alguma habilidade que você, ou característica sua que você acha que foi imprescindível você ter naquele momento para você alçar a esses primeiros voos? Então, eu acho que existe o talento, mas o talento sem você aperfeiçoar ele Sim, também não adianta nada, né, porque muitas vezes quem não é tão talentoso quanto você lá no início, pode te sim, passar, porque a pessoa vai estudar mais do que você, vai procurar as técnicas, e realmente as técnicas fazem muita diferença. Não dá para você ficar acomodado, né, numa sim. zona de conforto. Então, existem técnicas que eu aprendi depois, que eu tinha dificuldade em certas coisas antes e que hoje eu consigo fazer com mais facilidade, porque eu conheço certas técnicas também. Apesar de que eu acho que a atuação também é uma coisa muito pulsante, muito viva, né, a gente tem que deixar fluir, É não o pode famoso pensar visceral. muito. É, eu sou assim, né, Sim, tem atores e entendi. atores. E em relação à possibilidade de carreira, então, assim, parando para pensar, você é atriz. Mas quais são os caminhos para se iniciar nesse ramo da televisão, do entretenimento, das artes cênicas como um todo? É só atriz que pode ser? Para fazer novela, para fazer Uhum. teatro, Não, me fale sobre tudo isso aí. é, então, você não necessariamente precisa ter uma faculdade de artes cênicas. Eu, por exemplo, Uhum. não fiz ainda faculdade de artes cênicas, até tenho muita vontade de fazer. O que eu fiz foi alguns cursos, né. Sim, E, então, você pode se ter qualquer profissão, a menos que você também estude de outras maneiras, ou então tenha talvez até uma certa aptidão, não tem uma regra, né. sim. Então, É que é você pode isso. trabalhar ali no backstage, ali como Ah, câmera, sim, claro, como claro.
para trabalhar dentro desse universo, Desse né? universo, assim, tanto do Uhum. teatro quanto Você pode ser da... maquiador, você pode ser operador de câmera, você pode ser diretor, você pode ser continuista, que é aquela pessoa É bem que difícil. vê, é muito difícil, que vê se você está com o mesmo brinco da cena que passou e que vai logo em seguida da outra, porque a gente não grava tudo seguido Sim. certinho, a gente grava a cena um dia e a outra. Picotada, né? Exatamente. Enfim, tem maquiador, não sei se já falei, tem inúmeras profissões que precisam estar ali no set, né? Não fazemos nada sozinhos. Sim. Qual é o seu maior sonho nessa carreira, Laís? O que que você deseja tanto, assim, para acontecer? Se você tivesse que falar, cara, essa seria a fotografia que marcaria minha carreira, qual seria? Como seria esse momento? Ou esse Eu não lugar? Então, eu não tenho nada, assim, muito concreto, sabe. O que Uhum. eu, tenho muita vontade é que eu consiga conectar a minha arte com os meus valores. Uhum. Produzir conteúdos que eu acredite e com leveza, né. Acho que essa coisa até mesmo da infância, como a gente estava falando antes, se a gente parar para observar, a gente quando é pequeno, a gente brinca de atuar o tempo inteiro, né, a gente é Sim, criação, a gente é movimento. Então, essa pulsão no peito, sei lá, essa pureza, essa leveza, essa vontade de brincar, de se divertir, eu acho que o meu sonho é que eu consiga manter isso em mim. sim. Até o momento, assim, qual foi o momento mais legal da sua carreira, assim, de tudo que aconteceu, você diria, assim, que foi um momento marcante ou alguns momentos marcantes que você viveu e que te trazem boas sensações, vibrações? Quais foram eles? Eu gosto muito de estar no palco, né, no Uhum. teatro, é outra É outra dimensão vibe, né? ali. É. Então quando você tá ali, é como se você nem tivesse ali, sabe. Sim, É uma coisa muito doida, é quase mediúnico, assim. Porque você consegue se conectar com a plateia e ao mesmo tempo, enfim, é muito doido. Eu gosto muito dessa sensação do teatro, então acho que talvez as melhores sensações que eu tive atuando foram ali em cima do palco. teve algum Ou personagem então, marcante que eu fiz você uma teve? peça chamada A Serpente, do Nelson Rodrigues, que eu fazia a Lígia, e eu gostei muito de fazer essa personagem, uma personagem muito visceral. Uhum. Então, eu gostei muito, eu gosto de quando eu tenho essa oportunidade de mostrar esse meu lado mais rock and roll, vamos dizer assim. Sim. É porque o teatro ele te dá essa chance, né? Cada noite é uma noite, tem o público ali que você vê o público. A televisão não tem isso. É No máximo você vê o completamente cara do lado de fora diferente. do Projac, né? A televisão é mais fast food, né, Sim, mas a gente também consegue fazer arte ali de uma certa maneira. Eu sim. já consegui me entregar e viver coisas muito bonitas também na É, televisão. porque uma coisa que eu, uma vez discutindo até com uma pessoa mais da área e tal, a arte é a que toca a pessoa. Eu acho que a arte está mais para a pessoa do que para você ou para um conceito rebuscado de Ah, arte. sim. É. Cara, MPB, esse MPB também é a Anitta, também essa galera, o pagode, que assim, se tocou alguém, eu particularmente eu tenho muito problema com quem tem preconceito, com música, com tal, tem músicas que eu não gosto, mas eu tenho a plena ciência de que são músicas que eu não gosto. Não é que Sim, o mundo não goste, e às vezes eu vejo esse movimento de desmerecer, e a televisão sim, a televisão já tocou muitas pessoas, até por essa amplitude que ela tem, de tocar claro. milhões de pessoas ao mesmo tempo que o teatro não tem, de Eu acho uma besteira isso. Tem sim. atores que até desmerecem um pouco a televisão, né. E eu te pergunto, tem como ganhar dinheiro com teatro? Então, vamos falar a verdade. Tem, né, mas infelizmente no nosso país é um país que não valoriza muito a cultura, né, a Sim, arte e o teatro. Então, para você, assim, pelo que eu observo, ganhar dinheiro com teatro tem que ser algo também bem popular, bem vendável, né.
Mas tem como sim. Acho que tudo é possível também, mas realmente teatro, É mais difícil para quem de infelizmente, é repente mais. inicia pensar em ter uma vida estável economicamente. Eu não tô falando de ficar rico, não. Mas Uhum. no teatro, né? Muitas vezes eu já paguei para fazer teatro, sabe. Eu Sim. produzi essa peça, a gente produziu, por exemplo. É uma coisa mais complicada mesmo, E acaba que também infelizmente. conta para o currículo também, né? Mal ou bem você Ah, faz, às vezes sim, não teve um sim, retorno sim. financeiro, mas é uma coisa que conta para alguém enxergar, e aí de repente alguém grande enxergou e te leva para um projeto Pode ser que seja financeiramente, um caminho também, né. sim. E quais são as maiores dificuldades para quem segue essa carreira no teatro, da interpretação? Quais são, o que que você diria para quem está assistindo para gente? Porque assim, carreira não são só amores, né? Você também vai lidar com problemas do dia a dia e que se você não suportá-los, você vai desistir da carreira. Então me fala um pouco sobre essas dificuldades que você já enfrentou ou que você sabe que existem mesmo que você nunca tenha pisado nelas. Sim, a vida é cheia de altos e baixos, né, e nossa carreira de ator, né, é é uma carreira instável, falamos a verdade aqui, é Sim. instável sim. Então, também não há vergonha nenhuma se você quiser, conectar com um outro tipo de carreira, sua carreira Sim, de atriz, se você, não estiver conseguindo, né, sobreviver só disso, né. Então, realmente é instável mesmo, mas a gente também é aquilo, né, a gente procurar fazer o nosso melhor, procurar produzir também, que é um caminho, a internet está aí, conheço muita gente que está conseguindo trabalhar e viver da internet. sim, Então, estão abrindo outras janelas também, né. E é isso, é pra a gente se movimentar, né, não ficar parado sim, esperando que alguém te ligue, sabe. É ser produtor, é ser empreendedor, é fazer outra coisa, porque o artista, ele se mune de tudo, né. Não é só uhum, fazendo curso, é vivendo. A gente tô aqui, mas tô aprendendo também, é observando. Então qualquer coisa que você faça vai contar sim. para o seu repertório artístico também. Então é isso. Fatíssimo. Eu vejo muito isso da história do Steve Jobs, que ele, em um momento que ele ficou, foi demitido da empresa, sei lá qual, no início da carreira, ele fez um curso de caligrafia, que na época ele não entendia como aquilo poderia ser útil na vida, mas ele, em um momento, ele foi um engenheiro que tinha um senso estético mais aprumado e que desenvolveu o iPhone. Que o iPhone, Pois além é, de toda a questão da funcionalidade de um objetinho pequeno, ele também ele tinha tem uma o questão da design, né. estética. Então, assim, o iPhone, hoje o celular é o que é pelo iPhone, lá em 2007, quando ele foi lançado. Então, e isso eu também digo da minha vida, como você está dizendo da sua, várias situações, eu já estou com 39 anos, várias situações que aconteceram que eu fiquei meio assim, cara, como isso vai me ajudar isso em algum momento, ou que isso vai ser útil e depois é útil. Com Ou como eu certeza. Por vi, exemplo, pode falar. agora eu faço psicologia, né, tô me Sim, apaixonando pela carreira também, e quando eu paro para observar, tem tudo a ver também com carreira artística, porque pode me ajudar totalmente. muito na criação de personagens. E a carreira artística também ajuda muito na de psicologia, porque quando, por exemplo, eu recebo uma personagem, eu não posso ter um julgamento por essa personagem, eu preciso Sim, entendê-la, compreendê-la, né, para poder viver. Então tudo está muito unido, né, é só a sim. gente saber observar mesmo. E se você tivesse que dar uma dica para alguém que quer começar, tá assistindo aqui o vídeo, tá vendo, caraca, Laís, não sei o quê. Pô, quero muito ser ela, quero muito seguir o caminho dela. Cada pessoa é uma pessoa, né? Mas no sonho você tá ali, você normalmente tem alguém que é o teu norte, é o teu farol. E o que que você diria para essa pessoa? Assim, quais são os caminhos que alguém agora que é zerado, zerado, a pessoa não faz nada, tá olhando aqui, tá gostando, o que que você entende que ela poderia fazer para adentrar na área? Primeiro de tudo, não só para quem quer ser artista, ator, atriz, para que você quiser ser, é Sim, acreditar, acreditar que você é capaz, é ter disciplina, ter determinação e buscar os meios que você pode concluir os seus objetivos, né, fazer
objetivos a curto prazo, outros mais a longo prazo, e ir concluindo e chegando mais perto. E não desistir, porque se a gente desiste nos primeiros obstáculos também, perde a graça, né? Não consegue. Então, é isso. É ir além, é ir com vontade e não desistir. Mas, por exemplo, você sugere uma agência de modelos, um curso de teatro Ah, com ou certeza, alguma como eu outra falei, coisa? é importante que estude, né? Então, busque um curso de teatro legal perto de você, pesquisa na internet, quem está aí perto de você e procura saber e faça o curso, estude, porque estude em casa, estude sozinho, faça o que você puder fazer, começa com o que você tem, e é isso. É, aqui o canal mesmo, assim, eu tenho o meu celular que eu gravo meus vídeos. Eu não vou pagar É uma isso. câmera astronômica agora se o canal mal me dá retorno. Então, não, assim, eu acho que você tem que começar devagarzinho com o que você tem. Hoje, eu, particularmente, eu acho o YouTube algo espetacular, assim, porque democratizou o sucesso um pouco. Você ficava muito na mão de alguns produtores. Esse meu amigo, ele teve várias propostas indecentes na época. Eu estava E, falando até sobre essa questão da internet ontem mesmo, né? Que eu estava sim, passando uns vídeos nesses aplicativos novos que vêm trazendo vídeos, né? E aí eu vi um vídeo sensacional, uma criatividade. Eu falei assim, caraca, quanto artista que existe no mundo e que hoje com a internet está tendo a oportunidade de ser visto, né? sim. Então isso é muito legal também. E como é que foi esse E período? Voltou. voltou. Como que foi esse período da pandemia para você, artista, onde É, o público não tem mais ali a presença? Como é que foi isso para você a viver esse 1 ano e meio de pandemia? o meu setor foi um setor muito prejudicado, né? De artistas em geral. Vi muitos colegas se reinventando. Achei incrível. Teatro online, enfim, Eu soube disso. Como é que é isso, assim? Eu vi esses dias teatro online. Como assim teatro online? muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir algumas peças. Teve uma peça sensacional que o cara fazia na casa dele. Ele ia, saía, pegava o carro, ia na rua, voltava, uma coisa super dinâmica. Outra peça de uma querida amiga minha, que foi Pode incrível falar. também, Larissa Bratti, que ela fez uma peça maravilhosa também na sala dela. Enfim, que no Instagram ao vivo foi muito legal. Eu Então a não pessoa fiz. divulga, mas ela sozinha, com outras Esse era um pessoas? monólogo, os dois eram um monólogo, mas também teve teatro online no próprio teatro, Uhum. que era, é, que era sintonizado para todo mundo na internet também. Eu Cara, que achei legal. interessante. Aí A gente tem que se reinventar, né? aí você vê como o ser humano ele é adaptado à mudança, por mais que num primeiro momento ele tenha dificuldade de lidar com mudança. Tanto que a gente é a espécie que dominou o planeta. Não sei se isso é bom ou ruim, mas a nossa capacidade de adaptação, inclusive nos conceitos de inteligência, a capacidade de adaptação, ela entra. A gente tem essa visão muito errada de inteligência, né, de que é alguma coisa, o QI. Não, QI não é mais o termo de inteligência para avaliação. São as inteligências múltiplas e uma delas é a sua capacidade de adaptação. Interessante isso. E, Laís, em relação a essa questão da interpretação, você hoje, você teve seus trabalhos, veio a pandemia, eu acho que todo ator, atriz ou pessoa do ramo, ela a, sofreu um pouco com esse momento, mas estão tendo as reprises. Sim, E acredito que você vai aparecer. Você já apareceu no eu acho Império ou que ainda não? não. É mais pro final da novela. Acho que mais Sim. ou menos um mês e pouquinho antes eu começo a aparecer lá com a minha personagem Noeli. É, e é bem legal pro artista. Eu também tive uma outra novela que reprisou no ano passado, que foi Apocalipse. E é isso, E você dá acha que ajuda oportunidade. para você, assim, para a carreira, ter papéis reprisados, assim, porque você meio que volta à cena, né? Mesmo na Sim, é bom, pandemia. é sempre bom ser visto, né? É, Sim. sim, com certeza. E sobre competitividade, é uma pergunta que eu faço a todos os presentes, os convidados aqui do Desvendando Sucesso. Como que é competitividade para você e como é que esse conceito de competitividade na área? Existe, não existe, é benéfica, é maléfica, como é que é isso?
Então, a competitividade na nossa sociedade é muito presente, né? Sim. E, na minha opinião, assim, na minha área existe muita competitividade. A Uhum. gente consegue até sentir uma energia da competitividade quando a gente está presente. Claro que a Sim. competitividade, quando é uma coisa saudável, eu não acho que se tenha prejudique de certa forma. Sim. Mas eu, hoje em dia, busco não competir com ninguém, a não ser eu mesma, sabe? Eu busco ser melhor do que eu fui ontem, nesse sentido, sabe? Sim. Então, eu acho que eu tô mais feliz assim, do que olhar para o outro e ver que a outra pessoa não tem o que eu tenho, o que eu tenho o que ela não tem. Enfim, eu acho que isso, cada um é único do seu jeito e tem lugar para todo mundo e todo Sim. mundo pode ser feliz, Mas você sabe? acha que todos os atores e atrizes levam nessa toada que você fala? Não, acho que não. Acho que o ser humano, em geral, precisa ainda de muitas experiências, né, para poder ter essa percepção. Muita gente não tem ainda. Sim. E em relação a. Porque, assim, como você mesmo falou lá no início, eu poderia falar que eu sou atriz, aí você trouxe uma outra definição, mas é muito difícil a gente se desvencilhar do que a gente faz, né? Uhum. E, e aí, parando para pensar, você tem 25, você já interpreta desde quantos anos? Mesmo Ah, antes de profissão? profissionalmente? Não, Ah, não. desde antes. Ah, desde sempre. Sempre, né? Então, assim, a interpretação, ela tá na sua vida. O que É. que essa carreira, ela te mudou? O que que essa carreira, ela te fez evoluir? Como ela te transformou como pessoa? Você pode falar um pouco disso pra gente? Acho que cada personagem que chega na nossa vida, É né, boa. tem algo a nos ensinar, né? Então, acho que eu aprendi um pouco com cada personagem que passou por mim. E eu acho isso o máximo, sabe? Acho que é uma das coisas mais legais da minha profissão é que eu posso viver outras vidas, né? Sim. Eu acho que isso é. Eu jogo RPG. Então, eu gosto bastante disso de chegar ali. Quer dizer, não jogo mais porque a vida não me permite mais. Mas de chegar ali naquele momento, fazer uma outra coisa, falar de um outro jeito. E, logicamente, ali É não tem nenhum tipo de mágico. cobrança de nada, e isso é legal também. E é É muito quase um interessante. teatro, né? É um teatro, É um assim, é um teatro. teatro. Só que é o teatro sem todas as exigências de Sim, performance sim, sim. ou de própria É o pessoa de leve, né, melhorar. que eu É estava leve. falando. Isso é uma É a brincadeira. infância, É a infância. É uma é coisa que eu tenho esse. criação. Eu digo assim que esse grupo foi até interessante. A gente, por enquanto, agora não posso, pelos diversos compromissos, mas é um grupo que eu tenho desde a minha infância, que a gente mantém junto, e o RPG teve até esse papel de nos mantermos juntos, Tipo os que somos meninos do diferentes. Stranger Things, né? Sim, é bem aquilo mesmo. É bem aquilo mesmo. E assim, e talvez se não fosse essa prática, nós não seríamos amigos, porque somos diferentes. E, Sim. e essa questão de viver personalidade. Teve algum personagem que foi diferente viver? Que você falou que você, naquele momento, você trouxe um trejeito dele para tua vida? Ou que te Ah, mudou como pessoa, ou enxergar alguma coisa? acho que sempre fica um resquício, às vezes, quando a gente está muito envolvido, né? Mas o que eu lembrei agora é que teve uma personagem Sim. que foi, acho que foi em Jezabel. Eu, no meio da novela, assim, como a novela é tudo muito rápido, não tem muito tempo, 2 dias antes eu recebi um roteiro dizendo que a minha personagem ia envelhecer 40 anos. Como assim? Pois é, exatamente isso. E o último capítulo era uma das cenas mais aguardadas. A minha personagem voltava depois de 40 anos, sequestrada, e via a filha grande e reencontrava a família, uma cena com um peso emocional muito grande, além de você ter que se transformar numa senhora da noite E para o foi dia, você que fez a praticamente. senhora? Fui eu que fiz a senhora. Isso, eu fiquei assim muito. Fiquei assim preocupada um pouco, né? Porque, poxa, 2 dias antes, né? E aí o que que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Eu mergulhei eh, nessa possibilidade, vivi no tempo que eu tive ali essa personagem, entrei no set, me vesti, vivi ela
desde a hora que eu cheguei até a hora que eu fui gravar, que foi 1h da manhã, era o último dia Sim. de cenário, tive que esperar o dia inteiro para gravar a cena, super difícil, E ansiosa e nervosa. mas deu tudo certo. Imagino. Graças a Deus deu tudo certo. E eu gostei muito do resultado até, por uma coisa feita com tanta pressa, né, assim, tão Sim. rapidamente, eu fiquei até satisfeita. Eu imagino a dificuldade, né? E a televisão tem muito, e aí trazendo uma peculiaridade da profissão, né? A televisão tem muito isso. Você grava lá 15 cenas por dia, e aí do 30. nada, 2 dias antes, você recebe o roteiro, cara, teu personagem vai envelhecer 40 anos. Tipo, oi? Não Oi, tem o preparo que o exatamente. teatro te dá, assim, que você recebe o Não, roteiro um ano antes, e aí faz lá os ensaios, não sei o eu que, respeito depois. muitos profissionais atores de televisão, porque é muito difícil É fazer muito televisão. difícil. É muito difícil fazer televisão. Você recebe inúmeras cenas para gravar no dia seguinte e tudo, sabe, nem tudo vai ficar perfeito às vezes, sabe. Quando a Sim. gente vê atores muito bons na televisão, realmente esse ator é muito bom, sabe. Sim, para não falar outra coisa. É, Mas também se quiser falar, pode falar. Mas e é. eu vi uma vez, acho que foi o Wagner Moura, não foi Wagner Moura não, acho que foi Fernando Montenegro. Uma dessas grandonas aí da TV, que eu não me lembro bem o caso, mas falando, quando ela teve lá, apresentaram o trabalho dela, ou ela fez um intercâmbio com outros atores de outros países, que os caras estavam reclamando porque tinham 6, 7 tomadas por dia. E aí foi essa pessoa falando, ou alguém falando dela, não lembro exatamente. Pô, se eles soubessem como que é o ritmo no Brasil, que às vezes um protagonista. Eu É, lembro que o Murilo Benício, quando ele fez Gêmeos protagonistas, o cara tinha 30 tomadas coitado. no dia. Então, no dia seguinte, todo dia Não tem tinha. vida, Não não tem tem vida. vida. E além disso ainda tem todo o movimento de um set, né, que não é assim, teatro, respeito, silêncio absoluto, sabe, é Sim, o cara ali da luz e o microfone, enfim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que você precisa ter uma concentração muito forte, muito boa. Tem atores que se concentram, assim, num piscar de olhos, mas sim. assim, são pessoas e pessoas, né. Eu acho muito difícil televisão. É, outro ponto importante, Laís, que eu também faço sempre essa pergunta. Pode parecer clichê, mas mesmo que para você seja clichê, eu gostaria muito de uma resposta. Você ama o que faz? Amo, muito, 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 muito. Tem que E, amar. e eu te pergunto, você imagina alguém seguindo essa carreira que não ama o que faz e seguindo bem, sendo bem sucedido e por muito tempo sustentando isso? Por muito tempo não, porque é uma carreira que tem altos e baixos, é uma carreira que realmente precisa de muita paixão, de muito amor. Sim. Eu sempre faço essa pergunta propositalmente porque é, eu costumo comparar carreira a relacionamento. Assim, não é só o amor, não é só o bonito, não é só o gostoso, não são só momentos Hum, felizes. Mas é você passar por dificuldades e duas coisas. Você suportar as dificuldades e você ter o comprometimento de querer superar as dificuldades. Porque se uma desses dois pontos falhar, você pode amar demais o outro. Não vai amor não rolar. sustenta. Amor não sustenta. Então, se você pode, de repente, por um momento, conseguir passar por uma dificuldade, como qualquer relacionamento tem, mas não por muito tempo. E eu faço essa pergunta propositalmente, assim, para realmente. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém muito bem sucedido que odiava o que fazia. Ah, teve um momento de crise? Teve um momento de crise. Eu mesmo já tive momentos de crise. Ah, de não gostar disso e mudar a rota, ir para cá, um Uhum. pouco para De lá. desistir, né. Eu, assim, nunca pensei em desistir da minha carreira de atri nunca pensei em desistir de ser atriz, né. Sim, Já pensei em desistir de projetos, já pensei em desistir de enfim, mas de ser atriz não, eu sei que isso vai estar dentro de mim, porque sempre esteve, sempre vai estar, mesmo que talvez eu não esteja trabalhando com isso, sim, mas em algum momento eu vou querer ter esse ímpeto, essa vontade de atuar, né, de sim. fazer arte, né. Fazer arte. É, E assim, é uma coisa que eu falo pra você que tá vendo a gente. Não importa o que você ame, assim, você tem que primeiro parar logicamente o que você gosta, verificar suas possibilidades, mas se realmente aquilo toca o teu coração, se aquilo faz você brilhar, ou se você percebe que naturalmente as pessoas te indicam aquilo, ou com palavras, ou com um caminho,
Mesmo que pareça impossível, muito difícil, vá em frente, vá lá, faça. Ah, não deu certo, faz de novo. E O mesmo que próprio... alguém chegue e fale que você não consegue, sabe? Ah, já ouvi isso várias vezes. Não seja assim a opinião do outro, Sim, sabe? É difícil. É uma coisa que a gente precisa estar atento sempre. Principalmente agora eu vejo nessa nova geração, né? eles querem É, muito no momento ali imediato, e quando não é imediato, chateia. e também uma aprovação, né? E quando não tem uma aprovação, a gente está vendo até jovens se suicidarem, enfim, né? Sim, Então, é algo que a gente precisa ficar atento mesmo e tentar ser o que a gente é, sem se influenciar muito, né? sim. E é uma coisa que eu levo para o meu canal. Um tempo atrás, uma pessoa perguntou: e aí, você acha que vai dar certo? Tal. Já deu. Por dois motivos. Primeiro, porque na minha visão, ser youtuber não é ter um canal grande, é você praticar. Já vi pessoas me dando retorno assim, do tipo, pô, gostei, pô, me ajudou, consegui um emprego pelo seu trabalho e tal. Mas o principal é, eu não faço isso só pelo sucesso. O sucesso é uma consequência, não um meio. Então, Uhum, assim, eu sei que fazer esse trabalho que eu estou dando sucesso é para mostrar para as pessoas que pode seguir um caminho. Quando eu faço esse trabalho, eu levo inclusive como um portfólio para o meu trabalho como psicólogo. Então, se eu for fazer uma uhum, entrevista numa empresa, eu vou poder mostrar, por exemplo, criatividade, por fazer um canal entrevistando pessoas, vou poder falar de relacionamento interpessoal, porque quanto mais convidados eu tiver diferentes, mais eu vou mostrar que eu tenho capacidade de adentrar, essa questão de não desistir, e da pessoa, inclusive, ver como eu me comunico, as minhas falhas, meus vícios de uhum. linguagem, ou as minhas E qualidades. não se importar tanto em errar, né? Nós somos Isso, falhos e é isso, sabe? exatamente. E a Eu tô gente está aqui, em ó. constante evolução, constante mudança. Quando eu liguei aqui a câmera, assim, a gente teve um probleminha aqui com a minha câmera nunca deu defeito hoje. Tá ali o meu robozinho ali atrás, ó. Aqui, ó. Té. Tá na tomada. E ok, paciência, faz parte. E É, não gostaria, quando eu vi ele, eu falei, não, ele não deveria estar ali. Mas foi, paciência, e é isso aí, é o que tem para hoje. E no máximo, logicamente, fica a lição de, na próxima, pô, vou dar uma olhada no robozinho, porque como eu troquei a câmera, a outra câmera não tinha essa abertura toda, ele não aparecia, ele apareceu, então é uma coisa também que pra gente... robozinho é esse? Batman? Não, aquele Ah, ali, Batman adoro. Não não, dá pra aquele, ver. aquele ali é um robozinho, tipo um aspirador que você larga no chão e ele limpa a É casa que pra não dá você. pra ver, não. Ah, Desse, não dá pra daqui onde eu você ver, tô. não? Ah, então Não, nem não. apareceu. Tem um aqui no canto, um pretinho aqui, que você vê que Sei, tem um sei qual é fiozinho. que varre. Isso, pô, essa parada, É sei lá, ótimo. é ótima, assim, essa parada é vida, cara, essa coisa é É, vida. Ele não faz faxina pra você, mas ele passa realmente, sim, sim. limpa, puxa o Ajuda. pó, ajuda O bastante. que você estava falando, né, do sucesso, né? Eu acho Sim, que é clichê o que eu vou falar, mas a gente não pode colocar a nossa felicidade, nossa realização, nosso triunfo ali onde a gente quer chegar, né? A gente tem que aproveitar o caminho, o percurso, porque a vida é isso, são altos e baixos, tristeza, sim, felicidade, e a gente tem que viver, porque a gente não veio para cá para ter sucesso numa coisa que a gente acha que quer muito, sim. sabe? A gente tem que ser leve, viver. Igual aquele filme que eu amei, Soul, da Disney. Não, Acho que nunca tem vi. muito lindo o filme, tem uma mensagem, uma animação, tem uma mensagem Sim, muito bonita, que é justamente isso, viva, sabe? sim. E é aquela questão, você tem que focar no processo, não no fim só. Eu tenho certeza que a atriz Laís Pinho de hoje, ela já tem habilidades mais desenvolvidas do que a Laís lá quando começou a fazer personagens vivos. Hum, Porque à medida que você vai aumentando a sua habilidade, você vai aos poucos conseguindo objetivos maiores. Não queira chegar sim. muito longe rápido, porque a chance de você cair. E eu já ouvi muito isso do YouTube, assim, não queira já ter um canal muito grande agora, se talvez você não esteja preparado para lidar com Cada um canal pessoa é uma muito grande. pessoa, né? Então, pode ser que sim, cada um tem o seu caminho, né? Sim. Mas é isso. E o que você já teve que abrir mão para estar onde você está? Assim, porque toda carreira tem coisa que você gostaria de fazer e não pode. E o que Todo artista passa por isso, né? Ah, não sim, posso, tenho ensaio, né? Tem essa coisa. verdade. Mas o que eu busco hoje em dia é justamente o contrário, sabe? Acho que a gente não tem que abrir mão de nada. A gente tem que buscar um equilíbrio na nossa Uhum. vida, né?
porque nada é saudável se você, por exemplo, focar 100% no trabalho, mas a sua família está sendo prejudicada ou Sim, ao contrário. Então eu acho que o equilíbrio é fundamental para a gente ter sucesso em qualquer que seja o âmbito da nossa vida. e Laís, conte pra gente agora um pouco como foi a sua família lidando com esse seu desejo. Como você falou, desde criança você já queria, você mobilizou o prédio, e como que eles lidaram com isso, assim? Eles já desde o início te apoiaram, não te apoiaram? Precisou passar por algum momento para eles comprarem a tua ideia? Como é que foi isso para você? Então, era até então uma brincadeira de criança. Minha família sempre apoiou, de certa forma, Sim, minhas peripécias infantis. Pegava a roupa do meu pai, fazia teatrinho na frente da família, para os amigos. Sempre foi algo que a minha família nunca deixou nunca quis proibir ou nada disso, né? sim. Minha mãe, pelo contrário, quando comecei a trabalhar como personagens vivos, ela sempre esteve comigo, me levava, me buscava. Depois a gente abriu nossa própria empresa quando eu tinha Hum. 15 anos. Ela continua com a empresa, é o Reino Encantado, para quem quiser Então, conhecer. link está aqui, o loginho está aparecendo aqui na frente, sinta-se à Reino vontade. Encantado Pode ser um caminho. Personagens. E Laís, para a gente fechar, quero que você dê uma palavra para quem está vendo a gente aqui. Muitos serão os seus fãs, e alguns não, que seguem lá o canal e tal. Mas dá uma palavra sobre seguir essa carreira para quem está começando. O que que você pode falar para o nosso espectador? É isso, como eu falei antes, né? É, busquem estudar, né? Tenha uma disciplina, determinação, vontade, vá atrás dos seus objetivos. E é isso. Seja feliz, primeiramente. Sim. Então, estou encerrando hoje a entrevista aqui do Desvendando Sucesso com Laís Pim, falando um pouco sobre essa carreira de interpretação de atriz. E agradeço muito a sua presença, Laís. Para quem não sabe, a Laís é minha aluna lá no curso de psicologia, como ela já comentou aqui na entrevista. Então, ela cedeu o tempo dela, a hora dela, de maneira bastante solidária aqui com o trabalho do canal que está iniciando. Então, muito obrigado pela sua presença e de você também Obrigada a ajudar as você. pessoas que querem seguir essa carreira e que desejam sair do padrão, que muitas vezes as pessoas são encaixotadas nesse padrão. Muito obrigado, Laís. Obrigada a você. Foi um Então, prazer. muito obrigado, encerrando a entrevista. Até a próxima, pessoal, e volta e meia trarei entrevistas aqui de profissões não óbvias. Então, se Vamos inscreva ficar aqui no de olho. canal, toque sininho, aquele blá 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 todo aí, e tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.